A duquesa de Cambridge impressionou no batizado desta semana, exibindo alguns artigos preciosos. No pulso, a pulseira, de diamantes em forma de catafolha. Uma das preferidas da rainha que pertenceu à rainha-mãe. A bomba do palácio acaba de ser lançada. A princesa Alexandra entregou secretamente as joias mais preciosas da rainha-mãe diretamente a Catarina, ignorando por completo a rainha Camila. Isso não foi um erro. Foi o cumprimento de uma instrução familiar profundamente pessoal que só agora está a vir ao de cima. Mas por que é que Alexandra escolheu Catherine? E o que revela esta chocante exclusão sobre o lugar de Camila na família real? Junte-se a nós, enquanto analisamos o mais recente drama que abala a família real britânica. A transferência secreta da princesa Alexandra e de Kate. Sabe, o que a maioria de nós vê da família real é apenas a superfície. Certo. As grandes cerimônias, os acenos da varanda, todas as roupas elegantes. Mas e a vida real deles? Tudo isto acontece longe das câmaras. É nos recônditos da sala, nas conversas privadas, nos pequenos momentos que nunca são fotografados. E foi exatamente aí que esta história começou a surgir. Tudo começou com sussurros entre os funcionários secretários particulares e conselheiros de longa data, de que a princesa Alexandra tinha presenteado pessoalmente Catherine com um conjunto de joias da falecida rainha-mãe. E vejam só, não houve qualquer comunicado de imprensa, não houve qualquer cronograma oficial, nem uma única anotação no relatório policial. Tudo foi feito completamente em segredo. Ora, segundo fontes do palácio, este é um acontecimento importantíssimo. A princesa Alexandra não era apenas parente da rainha-mãe, mas uma das suas preferidas. Eram incrivelmente próximos, partilhando décadas de responsabilidades e um laço familiar muito profundo. Mas algo chocante, aparentemente aconteceu logo após a morte da rainha-mãe, em 2002. A rainha-mãe faleceu pacificamente aos 101 anos de idade. Fiquem conosco porque esta história está apenas a começar. Quando a rainha-mãe faleceu em 2002, algo interessante aconteceu. A maior parte das suas joias pessoais não passaram a fazer parte da coleção oficial do Estado de imediato. Nem tudo pertencia à coroa ou à instituição. Algumas peças eram exclusivamente suas ligadas à sua vida, identidade e às memórias privadas que guardava com carinho. Não eram as grandes joias que ela usava em retratos ou em grandes eventos nacionais. Eram ofertas do pai, do marido e de amigos próximos, cujos nomes não constam das biografias oficiais, representavam a memória e não o estatuto. O palácio não divulgou qualquer comunicado sobre o destino destas peças, e este silêncio acabou por se tornar a própria confirmação. A ausência de negação fala muitas vezes mais alto do que qualquer declaração pública. Nos círculos da realeza, os funcionários conselheiros e observadores da realeza repararam nisso. Quando o protocolo está envolvido, o palácio esclarece a situação. Quando permanece em silêncio, geralmente significa que se trata de um assunto familiar privado e não de um assunto da monarquia. Aqueles que compreendiam o valor das joias sabiam que não eram simplesmente artigos caros, transportavam um peso emocional. As joias usadas durante os feriados privados em Burke Hall ou discretamente durante um chá com as netas tinham um significado diferente das coroas, colares de estado e condecorações oficiais. As joias de estado simbolizavam o dever. Estas joias pessoais simbolizavam afeto, memória, continuidade e linhagem. E foi esta linhagem que tornou a transferência para Catherine tão significativa. Ela não estava apenas a receber belas peças. Estava a receber uma parte da história pessoal, da elegância e do temperamento da rainha-mãe. A entrega decorreu discretamente, sem máquinas fotográficas, sem fotografias, sem estilistas. Disse que aconteceu numa sala privada em Clarence House, uma residência intimamente ligada às últimas décadas da rainha-mãe,
A casa tinha sido o seu santuário após a morte do rei Jorge VI. Ela manteve ali a tradição e preservou o calor pelo qual era amada. Receber o que quer que fosse naquele espaço carregava um profundo significado simbólico. Segundo fontes do palácio, a princesa Alexandra não agiu por impulso. A transferência representou o cumprimento de uma responsabilidade que ela carregava há anos. A rainha-mãe valorizava a intenção e a memória ponderada. Alexandra protegia as joias com discernimento, não com medo. Observou a evolução do papel de Catarina, não só em público, mas também em ambientes privados onde o tom de voz e a paciência importam mais do que os títulos. Avaliava a presença de Catarina nesses espaços. Mas essa não é a parte mais surpreendente. O que deixou as pessoas sem palavras foi a forma da transferência. A transição ocorreu de forma discreta. Nenhuma câmara registrou o evento. Nenhuma foto foi divulgada. Não estavam presentes estilistas ou assessores da realeza. Dizia-se que o incidente ocorreu numa divisão privada dentro da Clarence House, uma residência intimamente ligada à rainha-mãe durante as suas últimas décadas. A Clarence House tinha sido o seu refúgio após a morte do rei Jorge VI. Era ali que recebia as visitas com a maior amabilidade, acolhendo os convidados, preservando as tradições e mantendo o calor e a delicadeza que fizeram com que o público a adorasse. Receber qualquer coisa naquela casa, quanto mais as suas joias pessoais, teria um poderoso significado simbólico para qualquer pessoa que compreendesse a cultura da realeza. Os historiadores da realeza descrevem as joias como peças que a rainha-mãe considerava muito preciosas. Algumas delas eram anteriores ao seu casamento. Outras provinham de linhagens familiares raramente mencionadas em relatos públicos. Uma história remonta aos seus primeiros anos como duquesa de York. Segundo os historiadores da realeza, esta usava a joia frequentemente durante as visitas aos hospitais na Segunda Guerra Mundial. A rainha-mãe acreditava que as joias não deveriam servir apenas para embelezar, mas também para evocar memória. Usar algo que lhe fizesse lembrar o passado era uma forma de levar a sua identidade para o presente. Entregar estas peças a Catherine era entregar-lhe a continuidade de uma personalidade que valorizava a bondade como forma de autoridade. Mas algo aconteceu que deixou os observadores da realeza em choque. Camila foi preterida durante a entrega das joias. Isto não foi um descuido, mas sim intencional. Camila já tinha o seu próprio espaço, a sua própria história e joias que refletiam a sua linhagem e a sua relação com o rei. Mas as joias pessoais da rainha-mãe não seguiram esse caminho, foram para Catarina. E essa escolha disse algo sem dizer nada. Sugeriu que o significado por detrás daquelas joias, os valores e as memórias a elas ligados estariam seguros com Catherine. Não havia necessidade de explicações ou anúncios. As pessoas que deveriam compreender simplesmente compreenderam em silêncio. Os cortesãos mais velhos, especialmente aqueles que tinham servido durante mais do que um reinado, compreendiam o que estava a acontecer sem precisarem de explicações. Tinham visto monarcas nascerem e morrerem. Tinham aprendido a interpretar o significado em pequenas e silenciosas decisões. Portanto, para eles, aquele momento, não se tratava de escolher uma pessoa em detrimento de outra, nem de influência ou rivalidade. Tratava-se de proteger algo. A visão da rainha-mãe sobre como deveria ser a monarquia na sua essência, Catarina não era alguém que procurasse atenção. Não elevava a voz para encher uma sala e não dependia da força ou das performances para ser notada. Tinha uma postura delicada, mas as pessoas ainda sentiam a sua presença. Esta qualidade não era apenas admirada, era reconfortante. E esta firmeza era importante para uma instituição que está sempre sob observação e interpretação. Assim, quando Catarina recebeu as joias, aceitou-as, plenamente consciente do que representavam. No entanto, muitas pessoas ainda se questionam. Por quê? Catarina de Bomba apoiou entre todas as possíveis destinatárias. Continue a ver porque a história está prestes a tomar um rumo dramático. O testamento da rainha-mãe.
Referimos anteriormente que algumas joias pertenciam à coroa, catalogadas e regulamentadas, guardadas em cofres expostas durante coroações e ocasiões de Estado e transmitidas de acordo com regras claras. Depois há as joias que pertencem a particulares, aquelas que são escolhidas por razões que nada tinham a ver com o protocolo. A rainha-mãe possuía ambos os tipos e compreendia a diferença com clareza. Ao sentar-se para redigir os detalhes finais do seu testamento, ela colocou esta distinção no centro das suas intenções. No seu testamento, existia uma cláusula sigilosa que regulava o destino das suas joias pessoais. Esta cláusula não era de acesso público e, mesmo dentro da família real, apenas um número muito reduzido de pessoas tinha conhecimento da sua existência. Este segredo não tinha a ver com esconder riqueza nem com criar drama. Surgiu da sua compreensão de que a história pessoal não deveria ser exposta à especulação. A memória pessoal, quando documentada, tornasse protegida em vez de sentida. Ela desejava que estas peças permanecessem protegidas de interpretações erradas. A necessidade de tais cuidados derivava das suas experiências de vida. A rainha-mãe conheceu profundas mudanças nas atitudes públicas desde os anos da Segunda Guerra Mundial até aos novos movimentos culturais do final do século XX. Ela tinha testemunhado a monarquia sobreviver a períodos difíceis que testaram a sua relevância e identidade. Ela entendia que os valores podiam mudar, com o tempo nem sempre para melhor. Ela tinha visto a devoção pública crescer e diminuir, a lealdade ser desafiada e o comportamento dentro da família real, por vezes, ficar tenso sob pressão. Ela acreditava que os símbolos não deveriam ser confiados a quem os pudesse tratar com leviandade. Esta preocupação foi moldada pelo amor. A instituição a que dedicou a sua vida é amplamente elogiada como a força estabilizadora da monarquia durante a crise da abdicação de 1936. Esteve ao lado de um marido que não esperava tornar-se rei e ajudou-o a desempenhar esse papel com elegância. Estas experiências fizeram-na perceber o que poderia ser perdido se o tipo errado de pessoa liderasse a família real. Ela acreditava que a monarquia sobrevivia não através da riqueza ou dos privilégios, mas antes pela moderação, pelo serviço e pela capacidade de manter a dignidade sob pressão. Mas não é tudo. De acordo com as instruções do seu testamento, a destinatária das joias deveria ser uma mulher que personificasse o serviço sem autopromoção, que compreendesse o valor da devoção pública sem procurar elogios e que se comportasse com modéstia, mesmo sob escrutínio. Quando escreveu estas intenções, ela não sabia os detalhes de como o futuro se iria desenrolar. Ela confiava que a pessoa certa seria reconhecida com o tempo. A sua confiança estava enraizada na sua compreensão de como o caráter se revela. Lentamente, especialmente no mundo da vida da realeza, onde as aparências são constantes e as pressões são elevadas. Com o passar dos anos, a vida de Catarina foi se alinhando com estas qualidades. A sua imagem pública não dependia de declarações ou espetáculos. Os observadores da família real mencionam frequentemente a forma calma e serena com que ela lidava com os deveres oficiais. Ela apoiava instituições discretamente, especialmente aquelas que se dirigiam para o desenvolvimento na primeira infância e para o apoio familiar. As sondagens realizadas na Grã-Bretanha demonstraram repetidamente um elevado nível de confiança pública em Catarina. Ela construiu esta confiança através da continuidade, o que refletia a abordagem da rainha-mãe. Havia uma crença partilhada de que a estabilidade poderia ser uma forma de liderança. O comportamento de Catherine em ambientes privados também convenceu Alexandra. Aqueles que trabalharam de perto com ela descreveram uma paciência constante, uma postura serena e uma capacidade de escuta. Estas características raramente são ensinadas. São moldados pela educação, temperamento e intenção. Demonstraram uma compreensão sólida do que significa exercer influência sem a impor. Esta ligação foi fundamental para o raciocínio por detrás da cláusula de sigilo do testamento. A exclusão de Camila da transferência resultou deste mesmo raciocínio.
Não se baseava num juízo sobre a sua pessoa, mas na narrativa, diferente que moldava a sua imagem pública. A rainha. Mãe tinha sido cautelosa com tudo o que pudesse comprometer a confiança do público na monarquia. Agora que as joias tinham chegado a Catarina, a reação de Camila chocou toda a gente. Então, como é que Camila reagiu à transferência? Continue a ler, porque a história está apenas a começar. Reação da rainha Camila. No dia em que a notícia da transferência chegou ao palácio, tudo começou discretamente como um boato que ninguém queria confirmar. A transferência de responsabilidade na Clarence House foi feita com extremo cuidado, sem aprovações oficiais, sem assinaturas de funcionários, sem registros de segurança com horário. Nada. Aconteceu numa sala que era normalmente palco de tranquilos encontros para tomar chá e cartas manuscritas. A ausência de documentação foi intencional. Quem realmente percebe de ficheiros reais sabe o que significa deixar algo sem registro. Se fizer algo sem deixar rastro, significa que não há como contestar. Tentar contestar isso mais tarde poderia causar embaraço à própria instituição. A notícia das joias chegou a Camila através de um assessor sênior que pareceu bastante desconfortável ao transmiti-la. A assessora tentou num primeiro momento minimizar a situação, apresentando-a como um mal-entendido. Camila ouviu, esperou, e então a realidade impôs-se. As joias mais pessoais da rainha-mãe, as ligadas a jantares privados no Royal Lodge e a calorosas reuniões familiares tinham sido entregues a Catherine sem o mínimo aviso prévio. Mas não foi só isso. A constatação trouxe não só surpresa, mas também uma profunda sensação de humilhação. Camila acreditava que, como rainha consorte, seria naturalmente a próxima na linha de sucessão para este legado sentimental. Em vez disso, ela percebeu que a rainha-mãe tinha padrões que não estavam escritos em nenhuma carta real. Camila manteve a sua habitual compostura, mas aqueles que a rodeavam notaram a rigidez na sua postura e a ausência do seu habitual humor rápido. Aquele momento revelou uma verdade. Este vinha moldando silenciosamente a monarquia há anos. Sempre funcionou com duas formas de aceitação. Há a formal medida por títulos, cerimônias e coroações. Depois há o tipo emocional moldado pelas memórias antigas, pelas impressões pessoais e pelo sentimento instintivo do público. Camila conquistou a sua posição pelo caminho formal. Catherine, no entanto, ascendeu a sua pelo caminho emocional. O público sentiu-se atraído por ela desde o início porque transmitia uma sensação de acessibilidade e firmeza, e não se deixava influenciar pelas pressões do palácio. Para a rainha-mãe, estas qualidades não se resumiam à popularidade. Representavam a firmeza moral que ela considerava parte da sua herança. O rei tentou restabelecer a calma. Queria saber quando a decisão fora tomada, quem estivera envolvido, e se havia alguma possibilidade de a reavaliar. A resposta chegou discretamente através de conselheiros. Revisitar a decisão atrairia a atenção indesejada para o significado emocional por detrás da mesma. Se o palácio tentasse reverter a transferência, o público poderia interpretar isso como um questionamento do julgamento da rainha-mãe e até como uma sugestão de que Catarina era indigna. Poderiam também interpretar como Camila procurando um legado sentimental que não lhe fora destinado. O rei viu-se dividido entre a lealdade e o legado. Queria proteger a sua mulher, mas sabia que a transferência não tinha sido um acidente. A intenção por detrás dela era antiga e profundamente ponderada. Os conselheiros que se debruçaram sobre a percepção pública compreenderam claramente o perigo. Questionar a transferência poderia criar uma narrativa de insegurança e conflito interno. A abordagem mais segura era o silêncio. O silêncio sugeria dignidade e firmeza. Qualquer conflito aberto sugeriria o contrário. O príncipe William encarava a situação a um nível pessoal. Conhecia a história das joias. Compreendia que a rainha-mãe fora cautelosa com os seus afetos e acreditava no dever sem ostentação. Sabia também como Catarina se comportara durante anos sob intensa pressão.
Para ele, a transferência parecia apropriada e fundamentada. Na verdade, William deixou claro que apoiava a decisão de Catherine de ficar com as relíquias de família. A sua posição eliminou qualquer possibilidade de uma reversão discreta. O futuro rei fixara as joias onde agora deviam estar. No interior do palácio, a situação aprofundou as divisões já existentes. As famílias que deveriam funcionar como uma só começaram a falar em tons cautelosos. Os conselheiros posicionaram-se com base na lealdade e na influência antecipada. Os próximos de Camila sentiram-se magoados em seu nome. Os próximos de William e Catherine sentiram-se justificados, acreditando que este momento confirmava Catherine como o centro emocional da continuidade perante o público. As reuniões continuaram. Os cronogramas seguiram em frente. As aparições públicas não foram interrompidas. Mas o tom tinha mudado. Onde antes a cooperação era natural, agora havia pausas em que as pessoas ponderavam as suas palavras. Catherine continuou as suas tarefas com calma e firmeza. Ela não mencionou as joias fora do seu círculo mais íntimo. Não permitiu que a emoção influenciasse as suas expressões. Os observadores notaram que ela compreendia plenamente o significado da missão que lhe fora confiada. A sua resposta não refletiu orgulho nem vitória. Refletiu uma compreensão serena da responsabilidade. Aqueles que a admiravam viam isso como a própria qualidade que a rainha-mãe valorizava. Camila, no entanto, sentia o isolamento aumentar em privado. O palácio está repleto de salas onde se pode sentir, observado mesmo estando sozinho. Movia-se com cautela, questionando-se se cada olhar transportava simpatia ou julgamento. A sua confiança fora construída lentamente ao longo de anos, conquistando a aceitação que antes lhe faltava. Ter este progresso desafiado por algo, enraizado no sentimentalismo, era profundamente perturbador. Não era alguém que se rendesse facilmente, mas compreendia como a memória e a reputação podiam definir uma vida. O rei Carlos viu-se nesta situação peculiar e a sua reação vai surpreendê-lo. Fontes do palácio confirmaram que Charles sentiu a pressão pessoalmente. Ele amava a sua mulher. Respeitava o legado de sua mãe. Via o seu filho e Catarina a prepararem-se para dar continuidade à monarquia. Cada decisão tinha de servir tanto à estabilidade presente como à continuidade futura. As joias suscitaram uma questão central. A herança deveria ser orientada pela posição social ou pelos valores. Carlos sabia que a rainha-mãe já tinha respondido a esta pergunta através das suas instruções particulares. Desafiá-la agora seria desfazer o fundamento em que ela acreditava. O palácio não se pronunciou publicamente. A imprensa desconhecia as emoções mais profundas que circulavam à porta fechada. Contudo, dentro da instituição, todos compreendiam que algo havia mudado. As joias representavam agora a definição de pertença legítima. Mas o que aconteceu quando Catherine finalmente usou as joias em público? Fique atento, porque as reações das pessoas vão surpreendê-lo. O novo broche da princesa Catherine. O dia em que Catherine regressou ao serviço público não lhe pareceu a partida nada de especial. Não havia indícios na imprensa de que algo de significativo estivesse prestes a acontecer. O evento era um compromisso comunitário de rotina do tipo que ela frequentava com frequência. As pessoas que a vieram ver estavam sentadas no passeio com uma expectativa calma, segurando os telemóveis, cumprimentando-se e aguardando a visão familiar da sua chegada. Estava uma manhã tranquila, sem nada de dramático, nada diferente, de acontecimentos semelhantes no passado. Um carro parou à porta, abriu-se e Catherine saiu. Ela movia-se com a mesma delicadeza e confiança que as pessoas reconheciam. A multidão respondeu com sorrisos educados e uma calorosa sensação de boas-vindas. Depois, quase imediatamente, a atmosfera mudou. Embora ninguém tenha comentado nada em voz alta. Os fotógrafos foram os primeiros a aperceber-se. As suas lentes focaram com um pouco mais de nitidez. As suas mãos pararam por um breve instante antes de continuarem a clicar. Algo pequeno chamará-lhes a atenção. Preso cuidadosamente ao ombro de Catarina estava um broche.
Era um conjunto de pérolas rodeado de diamantes dispostos num formato que os observadores mais antigos já tinham visto muitas vezes. Era o mesmo broche que a rainha-mãe costumava usar em público durante os seus últimos anos. Havia muitos retratos, muitas fotografias públicas, muitas aparições em que era visível esse mesmo broche. Fazia parte da sua presença marcante. Após a morte desta, o objeto não mais fora visto. Agora, passados mais de 20 anos, estava de volta, repousando silenciosamente sobre as vestes de Catarina. Não houve qualquer anúncio que explicasse a sua origem. Nenhuma declaração do palácio que oferecesse contexto ou significado simbólico. Simplesmente parecia que sempre pertencera exatamente àquele lugar. Na vida da realeza, o silêncio pode transmitir mais clareza do que as palavras. Este foi um desses momentos. O broche não precisava de explicação. As pessoas compreendiam o que estavam a ver mesmo que o compreendessem de formas diferentes. Para alguns era uma recordação. Para outros foi uma sensação de estabilidade. E para muitos foi um sinal de que algo na família real tinha estabilizado. As imagens do momento espalharam-se online quase instantaneamente. Os utilizadores das redes sociais partilharam fotografias comentando a familiaridade do broche. Os noticiários televisivos repetiram, as imagens abrandando o quadro cada vez que Catherine dava um passo em frente e o broche era iluminado. Não brilhou de forma dramática. O seu brilho era suave e sereno. Tinha sido concebido numa época diferente, quando as joias eram feitas para transportar significado em vez de atrair a atenção. Os espectadores que viveram a era da rainha-mãe sentiram uma onda de reconhecimento. Lembravam-na como uma presença acolhedora durante anos em que o país enfrentou incertezas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela visitou bairros bombardeados para encorajar as pessoas. Ela recusou-se a deixar Londres durante os ataques aéreos. As pessoas viam-na como alguém que se mantinha firme, mesmo em momentos assustadores. Ela acreditava no dever, mas também acreditava na alegria. Muitos recordavam o seu sorriso sempre sincero e nunca forçado. Mas não era só. Ver novamente o seu broche trouxe à tona as memórias da rainha-mãe. Foi como o regresso silencioso de um espírito familiar. Sem drama, sem peso, simplesmente reconfortante. Os jornais repercutiram a história, mas descreveram-na com cautela. Notaram que o uso do broche por Catarina sugeria continuidade na monarquia. Salientaram que o broche sinalizava o respeito pela tradição numa altura em que a vida pública parece muitas vezes acelerada e incerta. Não encararam isso como fofoca. Encararam-no como um momento de significado cultural. Nos lares de todo o país, as pessoas falavam sobre o broche de forma leve e reflexiva. Alguns disseram que fez com que a família real parecesse mais centrada. Outros disseram que lhes fez lembrar uma época passada que parecia mais amena e estável. Os espectadores mais jovens que não experienciaram a influência da rainha-mãe compreenderam o significado a partir da perspectiva de outras pessoas. Era claro que não se tratava de moda. Tratava-se de um legado. No interior do palácio, o momento carregava um peso mais profundo e pessoal. A princesa Alexandra viu as imagens de Catarina a usar o broche. Ela não precisou que ninguém lhe explicasse o significado. Durante muitos anos, ela carregou a responsabilidade de guardar os desejos particulares da rainha-mãe em relação às suas joias. Tinha sido uma tarefa discreta, não documentada, não reconhecida publicamente. Era algo construído com base na confiança e na lealdade. Ver o broche a ser usado era agora um sinal de que a responsabilidade que ela carregara estava cumprida. Ela não reagiu de forma dramática. Aqueles que a conhecem descrevem-na como calma e ponderada. Mas ela sentiu uma sensação de alívio tranquilo. A sensação de que algo estava a terminar da forma como deveria terminar. A rainha-mãe acreditava que o seu legado viveria através do caráter e não do título. A Alexandra honrou essa crença. Charles também reparou no broche. Não o mencionou publicamente nem tentou explicar, mas ele percebeu exatamente o que significava. Não era um gesto que lhe fosse dirigido e, no entanto, tocou-o profundamente.
A sua mãe, a rainha, manteve a monarquia unida ao longo de décadas de mudanças. A sua avó, a rainha-mãe, foi o pilar emocional da família. O facto de Catherine usar o broche ligou o passado ao presente de uma forma que as palavras não conseguiriam. Charles compreendeu que o legado não se transmite apenas através de cerimônias. Por vezes, é transmitido por algo tão pequeno e delicado como um broche. A própria Catherine não chamou a atenção para o broche. Ela não fez qualquer ajuste nem gesticulou para isso. Simplesmente seguiu com os acontecimentos do dia, como sempre fazia. Falou com todos os que encontrou com amabilidade e interesse. Ela ouvia mais do que falava. Esteve totalmente presente em cada momento. O poder do broche residia no facto de ela não tentar controlar o seu significado. Ela deixou que o significado se formasse naturalmente nas mentes e nos corações daqueles que o viam. O público não reagiu com entusiasmo ou choque. A reação foi mais suave. Foi uma sensação de segurança, a percepção de que algo importante tinha sido delicadamente recolocado no seu devido lugar. A monarquia não tinha de se explicar naquele momento. Bastava que fosse vista como estável e ponderada. O broche fez isso. No entanto, o aparecimento do broche não foi o fim da história. As joias pessoais da rainha-mãe estavam guardadas em várias caixas seladas. Estas caixas não faziam parte das joias da coroa, nem da coleção oficial do Estado. Eram pertences particulares, escolhidos pelo seu significado. Cada item transportava a memória de um momento, de uma estação ou de uma pessoa. Estas caixas ainda não haviam sido abertas. O broche foi apenas o primeiro a regressar à vida pública. O reaparecimento do broche sugeria que outros o seguiriam eventualmente. Obrigada por nos acompanhar. Acha que Catarina merecia as joias pessoais da rainha-mãe? Partilhe a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, faça like, partilhe e subscreva o nosso canal. Além disso, clique no vídeo seguinte no seu ecrã e vai gostar.